Olha, aqui a gente vai ver o símbolo e o significado do existe exatamente um. No vídeo, do exemplo anterior, no exemplo do vídeo anterior, a gente viu um caso, posso até só abrir aqui, que é esse caso aqui, ó, que João gosta de exatamente uma pessoa. Então, entrou exatamente. Então, você vai... E aqui a gente fez tudo isso usando o existe pelo menos um. Existe pelo menos um é uma coisa. Pode ter um, pode ter dois, pode ter três. Existe exatamente um, só existe um, exatamente um. Não pode ter dois, nem zero, nem três. Então, como deu para perceber que aqui a gente vai, às vezes, precisar dessa frase, dessa proposição, dessa fórmula lógica, então precisa ter é legal ter um símbolo, né? Então, se esse símbolo aí significa existe pelo menos um, você coloca só uma exclamação, é uma notação universal, tá? Todo lugar que você vê vai ser desse jeito aqui, até onde eu sei. Porque tem notações que mudam de um autor para outro, mas isso aqui eu nunca vi mudar, não. Significa existe exatamente um. Aí, o que acontece? Você fala, agora tudo bem, eu estou inventando uma notação nova. Se eu estou dizendo que existe exatamente um x, tal que px é verdadeiro, evidentemente que isso vai ser equivalente a algo em termos dos quantificadores e conectivos que nós já conhecemos. Então, quais são eles? Se você olhar o 3 e o exemplo anterior do João gosta exatamente de uma pessoa, você vai ver que é a mesma coisa, só que lá está com outra letra, porque ela gosta. Aqui o P é genérico. Mas você vai ver que tem essa mesma estrutura aqui. Então, como fica? Como você vai dizer que existe exatamente um? Você vai dizer que existe pelo menos um, porque o pelo menos, existe pelo menos, ele é mais atômico. Ele é mais... Esse é composto desses, entendeu? É como se fosse átomos compondo moléculas, né? Então, como se aqui fosse uma molécula e esses aqui fossem os átomos. Então, por exemplo, você vai falar que existe pelo menos um x em que p de x é verdadeiro e aí você vai ter que afirmar. Primeiro você fala que existe pelo menos um, depois você afirma que não existe mais nenhum outro. Então, é um negócio que você pode achar estranho. Então, por que você falou que existe pelo menos um se depois você vai negar? Porque os símbolos que a gente tem são esses. E você tem que ser possível escrever o existe exatamente um por meio dos símbolos que você tem. De modo que fica, existe pelo menos um x que px é verdadeiro e não existe y, não existe pelo menos um y, tal que p de y seja verdadeiro e o y seja diferente de x. É a mesma estrutura lógica do exemplo anterior. E o Marcos ficou triste aí, que ele caiu a energia, perdeu um pouco essa explicação. Mas, não sei se você pegou, se a gente vai escrever esse símbolo, como existe exatamente um, a partir dos símbolos conhecidos. Então, vai escrever existe exatamente um por meio do símbolo. Existe pelo menos um x que precisa verdadeiro, daí você tem que complementar. E não existe nenhum outro y, tal que você tenha p de y verdadeiro e tal que o y seja diferente de x. Dúvidas?